Ouvir a Justiça de hoje vai mostrar a situação da Defensoria Pública no Brasil e em Minas Gerais. A instituição luta por maiores recursos e contra a falta de defensores. Participam do programa a juíza Fabiana da Cunha Páscoa, da 7ª Vara de Família de Belo Horizonte, e o presidente da ADEP, a Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais, Eduardo Cavalieri Pinheiro. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Doutor Eduardo, qual é o diagnóstico da Defensoria Pública no Brasil e em Minas Gerais? Bom, a Defensoria Pública ela é a instituição prevista pela Constituição para prestar assistência jurídica às pessoas que não têm condições de contratar um advogado. De acordo com o último censo, cerca de 80% da população brasileira tem uma renda de até 3 salários mínimos. Então, o nosso público-alvo seria a grande maioria da nossa população brasileira. Recentemente foi feito um estudo da Associação Nacional dos Defensores Públicos, a ANADEP, em parceria com o IPEA, que mapeou todas as comarcas onde a Defensoria Pública atua e onde a Defensoria Pública não atua por falta de profissionais. Existe um déficit no Brasil de cerca de 5 mil defensores públicos e nós temos 5 mil defensores públicos em atividade. Então seria um déficit de 50%. O perfil do assistido, então, é até 3 salários mínimos? 3 salários mínimos de maneira geral. Não é um perfil, não é uma regra estática, ela é dinâmica, mas de maneira geral a gente pode falar que até 3 salários mínimos no nosso público-alvo. Doutora Fabiana, como que a MAGES vê a situação da Defensoria Pública? Vê com maior apreço pela causa, antes de mais nada, por ser uma causa justa, né? A reivindicação é justa, atende ao preceito constitucional, firmado pela Constituição de 88, que até hoje não foi cumprido, e uma luta muito antiga da Defensoria Pública para se estruturar, para ter seus profissionais valorizados, para que possam desempenhar o papel relevantíssimo que tem em frente a todo o sistema judiciário, né? Doutor Eduardo, quantos são os defensores hoje em Minas Gerais? Quantos processos por defensor? Qual que é a área mais sobrecarregada, civil ou penal? Olha, todas as áreas têm suas peculiaridades. Talvez em número de processos, de atendimentos, a área criminal e a área de família tenha maior demanda. No entanto, as causas cíveis elas são em menor número, mas de maior complexidade. Então, os defensores públicos de todas as áreas estão bastante assoberbados. Hoje nós temos em Minas Gerais a previsão legal de 1.200 defensores públicos, dos quais nós só temos menos de 600, cerca de 595, em atividade. Mas quantos processos por defensor? Eu não tenho essa estatística de número de processos por defensor público. O que a gente pode dizer é que cerca de 70% da demanda, tanto na área criminal quanto na área de família, são na Defensoria Pública. Eu atuo na vara de família e posso afirmar que praticamente metade da demanda das varas de família cabem aos defensores públicos, cuja presença é constante e permanente, tem que ser, né? Porque a grande demanda na área de família envolve pessoas que têm uma carência e têm a necessidade da Defensoria Pública. Mas o senhor diria que os defensores estão sobrecarregados, os processos, pelo número que tem em Minas, né? Menos de 600. Não teria como os defensores públicos não estarem sobrecarregados, porque o defensor público, além de exercer a sua função de prestar assistência jurídica, ele também tem que exercer atividades da área meio, mandar cartas para os assistidos, ligar para eles, fazer uma série de funções, tirar xerox do processo até às vezes, por falta de um quadro de apoio que lhe dê essa tranquilidade. Doutora Fernanda, como que a senhora define o acesso à justiça hoje no Brasil por parte da sociedade carente? Eu acho que eu não concordo com a ideia de que a justiça ela é inacessível para as pessoas mais carentes. O acesso ele existe e ele é amplo. Nós temos aí a gratuidade da justiça para aquele que demonstra a sua carência. Temos mecanismos, temos meios. Agora, é diferente a existência de acesso e a possibilidade de um acesso de boa qualidade, né? Então, daí a relevância do fortalecimento da Defensoria Pública, porque eu afirmo sem medo de errar, a qualidade, o alto nível dos defensores públicos em Minas Gerais. São extremamente qualificados, empenhados em prestar um bom serviço, só que estão assoberbados, né? E daí a importância, o acesso que se deve garantir
ao mais carente é esse, um acesso de qualidade. Nós temos distorções muito grandes referentes a esse acesso, porque a gente vê, inclusive, uma demanda abusiva, às vezes. Porque nós temos justiça gratuita, temos juizados especiais, que pode se socorrer ao judiciário, inclusive sem a presença do advogado, e às vezes nós vemos situações de pessoas extremamente demandistas, sem razão, na verdade, para demandar, e às vezes gerando demandas desnecessárias também em função dessa facilidade, lotando o judiciário com situações que poderiam ser resolvidas de outra forma. As pessoas atendidas pela Defensoria Pública são chamadas de assistidos. Perguntamos em Belo Horizonte a opinião dos assistidos sobre a Defensoria Pública. A respeito do meu problema, que é um pouco dificultoso, advogado seria muito caro para isso. E a resposta da Defensoria Pública, que é uma solução para quem não pode pagar, é muito favorável. Bem bacana, né? Porque para quem não tem condições de pagar um advogado, né? Aí é que consegue, né? Bom é isso. Pelo processo que é pensão, está sendo até rápido. Já vou ter uma audiência já semana que vem já tal. Então, para mim está tranquilo aqui. E eu acho que é uma necessidade, sim, e que o Estado precisa, sim. E, se possível, até abrir mais postos para atendimento. Deveria colocar mais pessoas para atender ao público, né? Porque tem uma certa até demora. O governo poderia investir mais em defensores, para auxiliar melhor, para dar uma agilidade maior aos serviços prestados aqui. Gostaria da opinião dos senhores sobre a fala popular, doutor Eduardo. Bom, a manifestação dos nossos assistidos nos deixa muito felizes. O defensor público faz de tudo para poder atender da melhor maneira possível, o maior número possível de assistidos. Nós temos na Defensoria Pública vários programas de resolução de conflitos, independentemente da atuação do judiciário. A gente tenta fazer a conciliação e a mediação dos assistidos antes de propor a demanda. Nós fizemos recentemente, inclusive, um mutirão de reconhecimento da paternidade em parceria com os cartórios, com o laboratório de exame de DNA, e já evitamos aí uma série de conflitos potenciais no futuro, né, para não desembarcar nas varas de família, como da doutora Fabiana aqui. A opinião da senhora sobre a fala popular, doutora Fabiana? Eu concordo com o doutor Eduardo, e a gente fica feliz vendo que as pessoas, apesar das dificuldades, reconhecem, né? Estão satisfeitas e reconhecem o empenho e mostra que, apesar da dificuldade, também esse empenho tem frutificado, né? Tem dado resultados positivos. Porque antigamente era difícil, porque a informação era limitada também, né? Acho que as pessoas às vezes não sabiam nem aonde ir, a quem se socorrer, e hoje, felizmente, com os meios de comunicação aí tão amplos, isso mudou. Quer dizer, pelo menos hoje eu acredito que as pessoas saibam aonde ir, onde procurar seus direitos, a quem pode socorrê-las, então já é um avanço, já é um caminho, né? Como que a situação da Defensoria Pública se reflete na desejada celeridade da justiça? Completamente, né? Porque nós precisamos... A celeridade da justiça, há uma falsa impressão de que quando o processo é lento, a culpa é sempre debitada ao juiz. E muitas vezes se demora mesmo pela demanda altíssima que nós temos de processo. Nós somos muito poucos juízes para uma demanda desumana, né? Mas não é só isso. Os processos demoram porque nós não conseguimos citar o requerido, nós não conseguimos localizar bens, nós não conseguimos intimar testemunhas, né? Então, e nós vemos no dia a dia a dificuldade que a Defensoria tem para localizar essas pessoas, porque a gente determinar, então, forneça o endereço. E é difícil essa localização também por conta da dificuldade da infraestrutura encontrada. Ouvir a Justiça faz agora um rápido intervalo, voltamos em instantes.